Bom dia, povo de Deus! Tudo bem, minha gente? Espero que sim. Vamos para o nosso evangelho do dia, minha gente. Hoje é um tema que eu gostaria de nem falar, mas é necessário, minha gente, é necessário. E você que também é paroquiano, você que convive com seus irmãos, que sabe da importância do evangelizar, da evangelização, tudo para a honra e para a glória de nosso Deus, para que o plano de Deus possa ser realizado aqui na terra, no mundo, né? Onde vivemos, onde não é o príncipe da paz, mas o príncipe do mundo que está temporariamente aqui. Então, minha gente, hoje é um tema que não levem para o lado, para o coração, para o lado pessoal. É necessário falar, tá? E principalmente da Igreja Católica, tá? Por quê? Porque é a nossa igreja e nós não podemos ficar cegos, achando que a nossa igreja é perfeita. A nossa igreja é perfeita sim, no sentido do querer de Deus. O problema são o ego, o orgulho, a vaidade, as características do demônio, tá? Porque, como já falamos, o demônio mesmo já disse que entra nas igrejas. Minha gente, se ele tentou, o próprio Cristo, com citações bíblicas, ele conhece muito bem de trás para frente, de frente para trás. E você imagine isso, se Jesus Cristo foi tentado, você imagine o que ele faz com mero mortal, que nem nós somos aqui os vermes, né? Você imagine, né? Porque, minha gente, Deus, ele também testa, cara, as pessoas, ele testa aquelas pessoas que ele quer, ele faz o que ele quiser, minha gente. A soberania de Deus é muito grande. E isso aí é o mais importante que nós devemos ter em mente, para que nós não nos percamos no caminho, tá? Para a nossa salvação. Porque muitas vezes vemos pessoas que vão atrás de falsos pastores, de maus pastores, falsos profetas, né? Porém, Deus deixa acontecer e muitas pessoas dizem, né? Ah, mas por que Deus deu então? Por que Deus deu para eles? Por que Deus fez isso ou fez aquilo? Porque Deus também endurece o coração de quem Ele quiser, né? Por quê, minha gente? Para que esta mesma pessoa que Ele endureceu o coração, porque ela já não estava com o coração tão firme assim, minha gente, tá? Então vai lá, Deus vai lá e endurece o coração, para quê? Para que essa pessoa busque ou lembre que a soberania vem dele, que é dele. Ele que criou o mundo, ele que criou vida. Foi ele que criou a humanidade, tá? Através de uma pessoa que ele criou, né? Que vocês já sabem, minha gente. Ele criou. Está na Bíblia. Adão, tá, gente? Então, ele criou a humanidade, ele escolheu aonde que deveria vir Cristo, ele escolheu o povo, né? Ele escolheu tudo que ele quis fazer, ele pode fazer e ele vai fazer, ele não precisa dar satisfação para ninguém. E você que fica perguntando, mas por que Deus fez isso com aquele fulano que não merece? Minha gente, nós aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra só por uma coisa. Seja lá o que você faça, que você trabalhe, que você aonde você trabalhe, seja lá onde for. Claro que eu tô falando de trabalho honesto, né, minha gente? Sempre vai ser para você glorificar a Deus nosso Senhor. Porque o próprio Jesus Cristo, tá? Escolhido, ungido, tá? Tudo o que ele fez foi glorificar o nome do Pai, né? Quando chamavam ele de bom, de maravilhoso, como ele era justo, como ele era isso, ele era aquilo, ele sempre falava, bom é meu Pai, né? O Pai é que é bom. E ele sempre disse que ele vivia no Pai, e o Pai vivia nele. Então você que vive em Jesus Cristo, Jesus vive em você, o Espírito Santo te dará ciência do errado e do certo. Se você tem dúvidas a respeito de pessoas, de coisas que lhe acontecem, de situações, não busque pessoas, tá? Busque o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar. Busque, procure e insista, tá? Aí você não tem, você está no desespero, vai procurar um padre sim para conversar,
mesmo assim você não ainda ficou contente ou ainda não ficou satisfeito, né? Não te deu alívio, aguarde, tenha paciência. Deus, ele faz tudo e ele também ajuda sempre, desde quando o mundo é mundo, desde o início dos tempos, né? E sobre o Espírito Santo foi falado poucas vezes no Antigo Testamento, mas existiu, e uma delas está, como já falamos, Isaías, que fala lá em Êxodo. Mas, gente, o mais importante é falar sobre isso, tá? Sobre a verdade, o Espírito Santo da verdade, tá? O mal que existe e usa, né? Principalmente pessoas da igreja, através de características delas próprias. Lembre-se, tá? O Espírito Santo, ele sempre vai, porque você tem que sempre olhar o mundo do alto para baixo, do céu para baixo, da visão de Deus para baixo, né? Não da sua visão para o alto. Porque se Deus levanta alguém que você não concorda, que você não gosta, um padre, um bispo, seja lá quem for, você nunca, jamais deve perguntar, ficar inconformado com as ações de Deus, né? Porque você aqui, já falamos, não, você é um verme porque Deus disse isso, né? Não sou eu que estou falando, Deus disse isso, minha gente, Deus disse isso. Então, assim, eu tô aqui porque aqui, minha gente, eu tô fazendo algo que é para Deus, para a boa vontade dele. Porque esse canal aqui, se eu for pensar em seguidores, eu nunca vou fazer, minha gente, tá? Eu não vou comprar seguidores, tá? Vai ser sempre da vontade de Deus, quando ele quiser. Como eu falei para vocês, para aquela pessoa que precisar, né? Ele já sabe que vai ter um espacinho onde é falada a palavra dele. E eu sempre peço, né, que ele possa transmitir aquilo que é da verdade, a sua verdade. E hoje, realmente, o tema, gente, é a igreja, é a comunidade, a importância da comunidade. Sem a comunidade, nunca teríamos igrejas, minha gente, tá? Sem as comunidades fiéis a Deus. Né? Sem as comunidades fiéis que têm consciência que Deus é soberano, né? E que aqui somos servidores, não mais escravos, como Jesus disse, mas eu chamo de amigos, né? E quem é amigo nunca deixa um outro amigo na mão, não é, minha gente? Então, você na paróquia, você na capela, você na sua igreja, você tem que pensar sempre em Deus, nos planos de Deus, tá? E resolver sempre as coisas com um diálogo aberto, sincero e eficaz, pensando em Deus e no seu plano para aquela comunidade, para onde está localizado, né, o lugar. Porque dali, como já falamos, o Espírito Santo nunca vai trabalhar para uma única pessoa. Até quando tem duas só pessoas envolvidas, sempre é uma via de mão dupla. Nunca vai ser algo só para uma pessoa, minha gente, tá? A não ser Jesus Cristo que esteve na Terra, tá? Com certeza tinha muitos anjos, muitos seres ao lado de Jesus, né? Seres de iluminação grandiosa, né? Como Jesus. E que com certeza já estão no plano espiritual onde Jesus vive, né? Com certeza. Né? Como sabemos que o arcanjo Miguel trabalha para Deus, imagine ele com as suas tropas, né? Então, minha gente, é assim. Quanto mais a pessoa, a missão da pessoa, mais ela é atacada e assim também ela é defendida por nosso Senhor Deus. Tudo que é de Deus, você se está no caminho de Deus, está no caminho do que você deseja e que está de acordo com Deus e aquela pessoa, vamos dizer assim, ou uma situação não está de acordo com as normas que são para ocorrerem os planos de Deus, você deve descartar, né? Tirar do caminho. Sem piedade e sem dó, tá? Você deve aceitar no caminho só aqueles que estão para fazer a vontade de Deus, tá? Se não for assim, você se afaste ou você exclua, se você pode, do seu caminho. Porque este vai te atrapalhar e vai atrapalhar porque ali tem um demônio atrás, tá?
não é Deus. Porque se for de Deus, você nunca vai ter problemas com pessoas, né, que não ajudam na colaboração para que o plano de Deus ocorra para o melhor para o geral, né, ou a igreja, ou a comunidade, assim seja. Agora, sem mais delongas, vamos para a leitura de hoje, tá? Já tô avisando antes, já que é para não dar ruim depois, né? Porque aqui, minha gente, a gente traz a verdade, né? E a Bíblia é muito bom, né, minha gente? Até aparecer algo que não nos agrada, né? Aí a pessoa não gosta, as pessoas, né? As pessoas. E aí não serve para elas, elas acham outro motivo, outra explicação. E é assim que acontece as ideologias erradas, tá? Porque a verdade, a palavra de Deus é uma, é única. E Deus é o soberano, o criador do céu e da terra. Então, contra o plano de Deus e a vontade dele, você pode até tentar, né? E isso permanecer por um bom tempo. Porque ele deixa, tá? Como já falamos, ele endurece o coração de quem ele quiser para testar mais para frente o orgulho, vaidade. Porque a partir do momento que esta pessoa não está de acordo com os planos dele, muito tempo ela não fica, porque ela vai prejudicar um todo, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês, Deus não mata, mas ele achata, mas ele aleja, tá? Para quê? Para que essa pessoa lembre que quem manda é Deus, quem manda é Deus. Deus pode fazer o que ele quiser, não esqueça disso, tá? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Glorifique o nome de Jesus Cristo em tudo que você for fazer. Tudo. Porque tudo que você tem, se você é uma pessoa boa, agradeça a Deus. Se você tem família, agradeça a Deus. Se você tem sabedoria, agradeça a Deus, porque nada é seu. Quando você entender a soberania de Deus, que Ele que te criou, você vai entender que Ele só te levanta para honrar o nome dEle, não o seu. Isso aqui é muito importante. Porque tendo esta consciência, você vai ter mais firmeza na hora de descartar pessoas. Não importa o cargo que elas ocupem, não importa a importância delas, tá? O importante é que você segue Deus e na hora do seu julgamento, você vai, com certeza, tá? Ser cobrado, porque Jesus vai te perguntar: você fez o que eu pedi? Tá, minha gente? Que o Espírito Santo avisa. Então vamos lá. Vamos para o dia. Hoje, 29, quinta-feira. Já tá chegando o final de semana. Já tá chegando Cerco de Jericó, Pentecostes, um monte de eventos na igreja. Tá, minha gente? Eu convido todos os que eu sei que vocês têm a igreja de vocês, mas o convite está feito. Na Paróquia Santa Ana de Guaratiba, quem quiser ir lá, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso recebê-los. E lá temos 2 padres maravilhosos, bons pastores, graças ao meu bom Deus, né? E espero que todos vocês que queiram conhecer ou ir lá só passear, pode ir, vocês vão adorar. E assim também, como eu tenho alguns grupos que eu participo e que alguns acompanham meus vídeos, até uns irmãos que não são católicos, mas aqui tudo pela palavra de Deus, tá, minha gente? E lembrando que essas são 3 formas que eu trabalho aqui. A primeira é a leitura da palavra, a segunda é a explicação da palavra e a terceira é a tradição católica, tá, minha gente? Por quê? Porque eu sou católica. E creio, sim, creio na tradição, creio na profissão da fé católica, tá, minha gente? Porque creio que foi esta a religião que Jesus Cristo deixou para os apóstolos, através dos apóstolos, pelas igrejas primitivas, pelas comunidades que falaremos hoje, a importância delas, né? Porque elas podem atrasar ou elas podem adiantar, e elas podem fazer sim tudo porque temos o livre-arbítrio, né? Então Deus dá o livre-arbítrio. Então pode sim ajudar muito a comunidade. A comunidade pode ajudar muito a igreja, tá? E também pode atrapalhar muito os planos de Deus. Mas,
infelizmente ou felizmente, sempre vai ter um julgamento, tá? E todo aquele que atrapalha um plano de Deus é um pecado mortal, tá, minha gente? Não tem volta. É inferno direto, tá, minha gente? Vamos então para a leitura. Ó Deus, quando saístes com o povo caminhando à sua frente, habitando no meio deles, a terra estremeceu e orvalhou o próprio céu. Aleluia. Salmos 67. A vida de todo evangelizador está sujeita a imprevistos e surpresas, nem sempre confortáveis. Importa, em qualquer hipótese, caminhar segundo a alegria do Evangelho, que enche o coração de quem se encontra com Jesus. Por isso que eu digo para vocês, se você sabe do Evangelho e não evangeliza e não se importa se na sua igreja existe essa evangelização, se existe essa transmissão da palavra, cuidado, meu amigo, tá? Porque se você conhece a Bíblia, faça um grupo, tá? Busque transmitir a palavra, porque você vai ser cobrado, tá? Porque isso aqui é uma missão que todos têm, de transmitir o Evangelho, todos os discípulos de Jesus Cristo, tá? Porque foi deixado através dos apóstolos, tá? O conhecimento, porque pela falta dele o povo perece, e não é o que Deus quer, tá? Mas você vai ser perseguido sim, tá? Por quê? Porque o mundo espiritual existe, tá? E infelizmente vai usar os seus próprios irmãos da igreja, tá? Seus próprios irmãos da sua casa, seus amigos, seus conhecidos, tá? Vão tentar te parar, mas a fé em Cristo sempre aumenta, sempre vai aumentar cada vez mais. E com o seu conhecimento maior também a sua humildade e o seu serviço, a sua paciência, a compreensão de que tem irmãos, né, que não conhecem profundamente a palavra, que não entenderam e que precisam fazer não é reforma, mas um reciclar, né, um relembrar, né, até da crisma, né, tão importante a crisma, como é importante, né, saber e conhecer, né, creio que muitos nem se lembram mais, né? Vamos lá que vamos ficar falando até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, meu bom Jesus, peço ao Senhor, meu Jesus, que o Senhor possa enviar o Espírito Santo de Deus para abençoar esta leitura, que a verdade seja dita, que o seu nome seja glorificado, Senhor. Aqui este canal é seu, meu Pai, meu bom Jesus. Minha função é transmitir, e eu peço para o Senhor que o Espírito Santo possa transmitir a verdade das palavras que aqui estão escritas, para que possa ser possível trazer para os dias atuais, né, para que pessoas que hoje, diferentemente das igrejas primitivas, já com as igrejas mais evoluídas, né, esqueçam ego, vaidade, honrarias, títulos, que os sacerdotes sejam como o Senhor, que tenham a humildade de quanto mais saber, mais sabe, mais servem, né? E que os fiéis, os seus discípulos, realmente vivam com a função de levantar, de glorificar o seu nome, assim como Jesus ensinou, ou foi o que Jesus fez. Então, meu Deus, meu bom Deus, meu Jesus, meu Espírito Santo, nosso Espírito Santo, que todos temos acesso, que possa tocar o seu coração, meu amigo, que Deus possa tocar o seu coração, tá? Porque aqui a única coisa que eu faço é falar, minha gente, da palavra. Como foi difícil naquela época, né? Houve mortes, perseguições, né? Gente, transmitir o evangelho sentada na frente do computador, o ar tá desligado, mas é porque hoje tá frio. Contudo, aqui, minha gente, né? Não é sacrifício, minha gente, né? Mas é uma forma que eu tenho de gratidão a Deus, né? Porque eu tenho gratidão pela minha vida, por tudo, né? Por tudo que Deus fez por mim. Peço também ao Arcanjo Miguel, sempre, que ele nos proteja das ciladas do inimigo, nos abra os olhos, que o Espírito Santo sempre nos avise de pessoas, de situações, de coisas, para que não entremos em situações perigosas, não demos ouvidos para pessoas que não merecem, tá? E mesmo aquele que você se enganar, Deus vai te proteger, meu amigo, tá? Não sofra, tá? Você poderá ser difamado, chamado até de demônio. Ih, quantas vezes, minha gente, eu já fui chamada de demônio,
tá? Por quê? Porque sou uma pessoa que toma atitudes, né? Porque escuto a voz de Deus, minha gente. E aí eu sou julgada, mas depois sempre acontece algo que vai tocar os corações destes, né? Ou daqueles, e creio que isso também aconteça com você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para a nossa leitura com a proteção da Virgem Santa, da Virgem Mãe do Nosso Senhor. É uma grande bênção, minha gente. Lembra do anjo da guarda, tá? Ora por ele também. Vamos lá então, né, gente? Você vai pegar a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, vamos continuar a história que eu quero. Gente, eu sou muito apaixonada. Eu sou apaixonada por Jesus Cristo, pela Bíblia, né? Eu oro a Jesus Cristo que nunca me deixe ficar longe da presença dele, né? Eu posso perder tudo, mas a presença dele nunca, minha gente, tá? Porque isso é o mais importante, é o que vale, tá? É um tesouro. Depois lá nós vamos ver então os versículos do 1 ao 8. Vamos começar? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila. Pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício, justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Vamos diretamente para a explicação. Minha gente, eu vou ler 2 versículos, tá? Antes no 17, ainda no final do 17, que é para vocês poderem entender o contexto, como já falamos, que é importante, tá? No capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos do 31, Paulo desenvolve seu argumento a partir da teologia natural, falamos já, né, sobre isso. Introduzindo uma dimensão escatológica, Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância. Mas agora ordena que todos reconheçam seus maus caminhos e se afastem deles, se arrependam. Ele estabeleceu um dia de julgamento no qual o mundo terá de contas, diante do justo padrão estabelecido por Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Depois no 32, nem estoicos, nem epicureus acreditavam na possibilidade da ressurreição. Embora os estoicos acreditassem na continuidade da existência do espírito humano após a morte do corpo. De qualquer forma, ao falar da ressurreição do corpo, Paulo obteve para si não só zombaria, mas também certa dose de curiosidade. Os esforços missionários de Paulo em Atenas, versículo, não foram tão bem sucedidos como em outros lugares, pois ele não fundou ali nenhuma igreja, mas houve alguns convertidos, entre eles estava um membro. Lembra que eu falei do Dionísio, né, na leitura anterior ontem, né, lá do Areópago, né, que nós falamos? Um homem de distinção em razão de sua prestigiosa filiação. Damaris, ou Damaris, né, que tem acento no A, Damaris, também pode ter sido uma mulher distinta, pois Lucas se deu ao trabalho de mencioná-la
por nome. Agora nós vamos continuar. Por que falamos aqui? Porque eu falei a importância. Vocês imaginem, minha gente, a situação, tá? De Paulo, tá? De São Paulo. Vocês imaginem a situação dele, o que ele passou, o que ele viveu, né? Se ele deixasse levar para o coração as zombarias, a incredulidade, a violência, o escorraçamento dele, porque ele foi muito maltratado, né? Muito humilhado, e além de ter sido perseguido também, né? Pelos judeus. Então, tudo o que ele passou, né? Se fosse hoje, nos tempos atuais, minha gente, por isso que eu falo que não nasce mais assim, né? Que Deus abençoe e mande mais, né? Porque falta nas igrejas, você não vê, né? Você compara o terço dos homens com o terço das mulheres. Meu Pai eterno. Então, minha gente, muitas vezes é falta de conhecimento, porque se o homem tivesse este conhecimento, né, e fosse como Jesus foi para a sua família, né, as famílias não acabariam, não seriam destruídas, tá? Mas, infelizmente, o orgulho, a vaidade, coisa ruim, né, minha gente? Mas aqui, por que eu falei isso? Por conta da dificuldade de Paulo. Mesmo assim, ele nunca perdeu a fé e nem a motivação, né? Ele nunca perdeu a alegria, nunca ele perdeu a crença dele, né? E ele, além de tudo isso, existiu nele a profissão da fé dele, né? E se não fosse por causa disso, por causa da ajuda da comunidade cristã da época, nas igrejas primitivas, nós hoje não teríamos igrejas, né, gente? Não teríamos. Vamos continuar. Versículo 1, capítulo 18. Corinto era outra cidade importante da Grécia, a Caia. Seus 2 portos faziam dela um centro de comércio da região do Mediterrâneo. No 2, parece que em 41 depois de Cristo, o imperador Cláudio proibiu os judeus de se reunirem em Roma. Em seguida, 49 depois de Cristo, ele os expulsou totalmente, provavelmente por não terem surtido efeito as medidas anteriores. Presumivelmente, Áquila e Priscila foram expulsos nesta ocasião. O fato de eles terem recém-chegado da Itália sugere que Paulo chegou em Corinto por volta de 50 anos depois de Cristo. Lá no versículo 3, fabricar tendas se refere a pessoas que trabalhavam com couro, ligadas talvez ao trabalho com tecido de pelo de cabra, o qual era confeccionado na Cilícia, região de onde Paulo se originava. A tradição rabínica posterior confirma a importância de os mestres possuírem um ofício para ajudar no seu sustento. Lá no versículo 4, de acordo com seu costume, Paulo argumentava na sinagoga, procurando persuadir judeus e gregos. Aparentemente, os gregos eram tementes a Deus, e Paulo os teria encontrado na sinagoga, mas possivelmente fora também, Ele encontrava então os gregos fora da sinagoga e também dentro da sinagoga. Uma inscrição foi encontrada em Corinto atestando a existência de uma sinagoga dos hebreus. A data da inscrição é debatida, mas talvez seja posterior ao tempo de Paulo. Lá no versículo 5, quando Silas e Timóteo finalmente alcançaram Paulo em Corinto, ele se dedicou àquilo que de melhor fazia, a pregação da palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Lá no 6, sacudindo as suas vestes. Esse gesto simbolizava que Paulo havia encerrado a prioridade dada ao evangelismo de judeus, como se estivesse sacudindo o pó das dobras das suas vestes. Ele se concentraria agora na colheita mais frutífera entre os gentios. Semelhantemente, no capítulo 3, versículo 46, Paulo e Barnabé responderam à persistente rejeição dos judeus ao evangelho, dizendo que, de agora em diante, eu irei para os gentios, né? Então, é como eu falei para vocês antes, minha gente, né? Deus vai trabalhar de uma forma para todos, né? Para a maioria. Aonde ele não vê que o plano dele vai ser cumprido, assim como Paulo, cheio do Espírito Santo, percebeu, aqui não vai dar, não vai rolar, ninguém tá me escutando, tá difícil aqui, ninguém quer saber, né? Vou sair daqui, eu vou para outro lugar.
Porque Jesus Cristo era assim, minha gente. Jesus Cristo também. Ele só curava quem tinha o desejo honesto e sincero de ser curado. E Jesus, ele veio para os necessitados, tá? Para os humildes, para os endemoniados, para dar libertação. O que é essa libertação? É abrir os olhos e os ouvidos para a verdade, né? Porque esses que não têm os olhos nem os ouvidos abertos, que eles não querem saber da palavra, são pessoas que estão tomadas pelas características do demônio. São pessoas que têm todas as características. Assim como o Espírito Santo, ele pega as qualidades e aumenta, né? Como foi com Paulo, porque as características eram de Paulo, né? Ele tinha atitude, tinha ação, né? Ele fazia acontecer, não ficava esperando cair do céu. O que aconteceu com ele, o Espírito Santo fez? Ele só aumentou ainda mais o que ele já tinha para o bem, né? Para a glorificação de Deus. E é isso que o demônio faz, tá? Ele vai aumentar também, tá? Se você der a oportunidade, ele vai usar, sim, porque ele fica ali rodeando, esperando uma oportunidade. Aí você preste atenção nos momentos que você estiver muito cansado, muito irritado, muito triste, muito revoltado por algum motivo, você pode dar, às vezes, através de uma resposta torta, de um gesto, né, de desacordo com o seu superior. E no caso de paróquia, no caso de igreja, tá? Eu vou falar mais para você paroquiano, tá? Se você não vestir a camiseta da sua igreja, tá? Se você não vestir se você não entender que essa camiseta é o Espírito Santo de Deus, tá? Que é para Jesus que você vai trabalhar, e você observando o bom pastor que você tem, se você não valoriza esse bom pastor, meu amigo, ai, não gosto nem de falar isso, minha gente, mas você vai para aquele lugarzinho lá, tá? Não sei dizer se é no inferno, se é no purgatório, tá, minha gente? Isso eu não tenho como falar, não. Agora, se você tem ali, e você tem um pároco bom, né? E você não escuta este pároco, que ele representa o nosso Senhor Jesus Cristo, ele que fala, se você não ajuda, né, a comunidade, a igreja, o pároco, a cumprir os planos de Deus para aquela paróquia, para aquele lugar, né, eu vou dizer uma coisa para você muito grave, muito grave. Deus pode não te matar, mas ele vai te aleijar, infelizmente. Tá? Você vai, por algum motivo ou outro, acontecer do afastamento de doenças ou até de acidentes, tá? Ou como Deus achar melhor, porque ele faz o que ele quiser, tá? Para você lembrar que quem manda é Deus, né? É Deus quem manda. E não é você com o seu ego que quer as coisas do seu jeito, né? Que fica monopolizando as coisas, né? E não ama como Jesus amou e também não obedece o que Jesus ordenou. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? Mas Deus tem um plano maior para todos que vivem em comunidade, numa paróquia. Você pode ter certeza disso, numa igreja, numa capela, numa comunidade, tá? Nunca, em hipótese alguma, esqueça disso. Então, você reflita, você faça aquele exame de consciência e se arrependa, converse com seu pároco, né? E se realmente você se arrepende, mude enquanto há tempo, para que nada de ruim aconteça, né? Porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele ainda, apesar de parecer ruim, uma doença, uma tristeza, alguma coisa de dificuldade, mas é para você lembrar que quem comanda é ele e você só tem que obedecer, tá, gente? Se você não estiver feliz, você tem que sair do caminho, porque ele vai te tirar. Se você não sair por conta, ele vai te tirar. Tá, gente? Porque Deus tem um plano.
e Deus é eterno, nós aqui não. Então a vida para nós aqui, para Ele, não é nada, somos vermes, como já falei, tá? Tirando os santos, a Virgem Santa, tá? São José e todos os santos que partiram já deste mundo, tá? Que Deus viu graça, porque todos eles sempre elevaram e glorificaram o nome de Deus, tá? O restante aqui nós não somos ninguém, nós somos pessoas comuns que estamos aqui para fazer a vontade de Deus e sempre glorificar o nome dele. E assim é, tá bom, minha gente? Vamos para a segunda, para gravar agora na mente, tá? Em Atos, então, vimos o que, minha gente? A chegada de Paulo, né? Onde ele encontrou o casal, Áquila e Priscila, e depois ele morou um tempo com eles, né? Até ele realmente voltar a argumentar na sinagoga, que era o que ele mais sabia fazer. Porém, voltando a fazer isso, ele viu que não tinha retorno, né? Que a estratégia dele não estava dando certo. Então, o Espírito Santo sempre vai indicar o caminho, como indicou para ele, e ele obedeceu, né? Porque ele era obediente. Então, a importância da comunidade. Como já falamos aqui, Áquila e Priscila, com a sua profissão, né, de fé, a conversão, e o seu conhecimento da palavra de Deus são apresentados como exemplos, né, de como a vida secular pode servir à missão evangelizadora. A sua colaboração com Paulo é um exemplo de como a igreja deve trabalhar em conjunto para a propagação do evangelho. Minha gente, então, nunca é você, né, ou você que, tirando o padre, o restante ali, dos mais altos cargos, eu tô falando da paróquia, da igreja, tá? Não de bispo, tá? Papa. Aí já são outros 500. Tô falando da vida na comunidade, tá? Da igreja, que é isso que nós estamos falando, esse tema aqui, que eu não posso fugir. Infelizmente, que senão eu fugia. Porque eu sei que vai sobrar pra mim, mas Deus é quem manda, minha gente, tá? E eu preciso falar a importância que é, tá? O apoio da comunidade, o interesse, né? Porque o que acontece hoje nas igrejas, que eu vejo e que muitos veem, né? É não querer falar, não querer se incomodar, tá? Mas o Espírito Santo está lá te cutucando para falar e você não escuta. O Espírito Santo está lá dizendo, faça isso, faça aquilo, e você não escuta, né? Vai lá, conversa com o padre, vai lá, dá essa ideia, e você não... Você está cômodo já, porque você está há anos na mesma função, você não quer dar lugar para ninguém, também não quer ajudar ninguém, não quer a ajuda de ninguém para não lhe atrapalhar ou não tirar a sua atenção, né, para você, como se isso fosse importante para Deus, né? E, na verdade, para você acha que é importante, né, para o padre. Mas a gente tem que olhar as coisas não nesta visão do mundo, né, mas na visão de Deus, né? É para Deus, que vê tudo, que está em todos os lugares, que é presente constantemente, é soberano. Ele sabe muito bem. Ele dá poder e dá glória às vezes para pessoas que... Ele faz o que ele quiser, né? Ele coloca pessoas de má índole para estar em lugares e você se perguntar, mas por que Deus fez isso? Deus deixou ter pedofilia, Deus deixou lá em Roma, no Vaticano, quantos padres gays, quantos padres pedófilos, quase que eu falei o nome aqui, quanta sem vergonhice, quanta lascívia, né? Por que Deus deixa isso? Porque Deus deu o livre-arbítrio, né? Que Deus está consciente de tudo e vai haver um julgamento, está escrito, Jesus prometeu. Você não se preocupe se fulano está fazendo isso ou aquilo, você cuide de você. Como foi falado ontem, Jesus primeiro orou por ele, para ele, depois para os apóstolos, né? Porque ele queria se manter sempre no caminho e sempre escutando o que Deus falava, para ele poder cumprir. E assim foi Paulo, tá? Então, gente, hoje nas igrejas nós temos as mesmas funções dos apóstolos, das pessoas das igrejas, daqueles que tinham as igrejas nas suas casas, né? Eles também transmitiam o evangelho. Então, a importância da comunidade
numa igreja, seja atual, seja naquela época da igreja primitiva, é fundamental para quê? Para que o plano de Deus se cumpra, o plano de Deus se cumpra na terra, né? Para que seja um lugar, a igreja seja um lugar de comunhão, de bênçãos, de tudo de bom de Deus, né? Porque só vivendo em comunidade é que aprendemos a sermos melhores. Senão Jesus não teria os apóstolos, minha gente. Jesus vinha sozinho, já falamos sobre isso. No instalar de dedos ele resolveria tudo. Mas não foi assim que Deus quis. Deus deixou Jesus, tá? Mandou Jesus para nós aqui termos o exemplo, né? Vamos continuar então. O testemunho e a evangelização, grava na sua mente. Paulo, mesmo diante da resistência e da oposição, porque levar a verdade incomodava todo mundo, você vira um alvo, né? Um alvo. Né? Ele continuou evangelizando e mostrando a importância do testemunho e da perseverança na fé. A sua persistência em Corinto inspira a igreja a continuar a anunciar o evangelho mesmo em ambientes desafiadores. Isso também serve para nós hoje em dia, tá, gente? Principalmente hoje em dia. Porque hoje em dia aumentou a quantidade de pessoas e de igrejas, né? E aí existe uma série de interesses pessoais. E para Deus não tem interesse pessoal. Para Deus o interesse do discípulo é só nele e glorificar o nome dele e acabou, e ponto final. Você vai fazer aquilo que ele mandar, né? O início da terceira viagem, a ação do Espírito Santo primeiro. A visita da visão de Paulo, que o encoraja a permanecer em Corinto e a não se calar, né, mostra a ação do Espírito Santo na vida da igreja, guiando e fortalecendo os missionários na sua jornada, tá? Porque, gente, haja fé, porque assim, ó, os sacerdotes, que hoje os presbíteros eram na época, hoje os padres, você que não é católico tem o seu pastor, ele é casado, né? O pastor pode casar, mas na igreja não pode casar. Com isso tem um fundamento, tá? Porque ele se entregou totalmente para Deus. Gente, ser padre deve ser muito difícil, porque deve ser uma solidão imensa, né? Deve ser muito difícil em todos os aspectos, minha gente, porque ele não tem base familiar, a não sei que mora no mesmo lugar que trabalhar muito, se ele não contar com a comunidade para poder ajudá-lo, e esta comunidade não ter uma consciência, porque se esta comunidade não ajuda é porque ela não tem consciência, né? Do que? Da palavra de Deus, do evangelho, da evangelização, né? Do que Paulo ensinava, do que Jesus ensinou, né? De como conviver com os irmãos, das leis. Se ela não tem essa consciência, né, e vive por si só, as pessoas que participam desta comunidade vivem por conta própria e não pelo seu bom pastor da sua igreja, né? Você não entendeu nada ainda do evangelho, você não compreendeu nada. Se você quer centralizar poder, se você quer centralizar situações para você resolver, e você não conviver, não saber dividir, porque foi isso que Jesus ensinou, né? Então você vai atrasar totalmente o plano de Deus. Você está cometendo um pecado, tá? Mortal. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus. Amar a Deus. Você ama a Deus assim? Não, né? Isso é bem lógico. Você está contra Deus quando você não escuta o seu pároco, quando você não ouve seu bom pastor e mais ainda quando você não valoriza, né? Você deixa que na sua cabeça você pensa, não tô nem aí, eu faço a minha parte, né? Eu faço aqui a minha parte, já tá ótimo, né? Isso daí é um pecado, mas fica na sua consciência. Você que já conhece, né, o evangelho, que não tem paciência com aqueles que estão chegando ou que foram batizados há 30 anos atrás e que estão chegando na igreja, tá? Não tem paciência. Você acha que por ele ser batizado, ele já sabe tudo?
Nunca, tá? Eu, por exemplo, eu fui batizado, vocês acham que eu lembrava depois de como foi? Não lembrava nem nunca, nem a idade que eu tinha sido batizado, tá, minha gente? Então, assim, muito menos as outras questões, né, que vem depois. Então, minha gente, é isso em relação à comunidade, a importância da comunidade na valorização, porque aqui, se não existisse esse valor em relação a Paulo, porque aqui Paulo era um pregador, ele fazia, às vezes, de padre, né, de presbítero, de levar a palavra de Deus, né? Então, se você ainda não, se o seu pároco, né, se o seu padre é um bom pastor, levante as mãos para Deus e agradeça. E agradeça por você estar no caminho certo. Se tudo é difícil para ele, se tudo é complicado, porque tem igrejas que são mais ricas, com certeza, que é mais fácil as coisas, mas tem igrejas, minha gente, que é muito mais difícil. Se não fosse a comunidade ajudar, já teriam fechado muitas portas das igrejas para a tristeza de Deus, tá, minha gente? Então, ó, a terceira viagem missionária nos lembra que Paulo deixou claro que ele nunca ia desistir, porque o que foi mandado? Levar o evangelho até os confins da terra. Era isso que ele ia fazer. Porque foi isso que ele fez toda a vida. Quando ele era fariseu, ele fazia o que mandava, ele fazia. E ele fazia muito bem. Então, quando Deus o usou para elevar o seu nome e glorificar o seu nome. E ele fez muito bem. Ele o fez muito bem e fez isso até a sua morte, né? Com muita dedicação, com um exemplo, né, para nós, sem reclamação, sempre muito motivado, né, muito alegre e ia atrás, caminhava, se tivesse que caminhar muito para poder chegar a quilômetros, somente para que outros presbíteros, tá, não desestimulassem. Vocês imaginem isso, minha gente. Hoje em dia nem mandar uma mensagem por WhatsApp, né? Então, minha gente, vocês vejam a diferença, né? Bom, em resumo, Atos, capítulo 18, do versículo do 1 ao 8, é um exemplo da dinâmica da igreja primitiva, mostrando a importância da comunidade, do testemunho da ação do Espírito Santo e da perseverança na missão da evangelização. É este o tema principal aqui, que deixa bem claro aqui para todos nós que ficamos com a mesma missão de evangelização. Este trecho convida a igreja a continuar a ser fiel na sua vocação de anunciar o evangelho e de testemunhar a fé em Cristo. Tá, minha gente? É isso, vamos para a leitura, o evangelho do dia. Vamos lá então, minha gente. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 16 ao 20. Eu não vos deixarei órfãos. Eu irei, mas voltarei. E o vosso coração muito há de se alegrar. João 14, versículo 18. Jesus prometeu e ele cumpre promessas, porque ele é poderoso, né? Porque Deus quis que fosse assim. Deu poder, deu glória a Jesus Cristo. Tá, minha gente? É o verbo vivo, é o Deus vivo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quis dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse,
pouco tempo, e já não me vereis? E outra vez pouco tempo, e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vós lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Inclusive, eu até vou falar das pistas de reflexão aqui, porque eu gostei muito. Os obstáculos que se apresentam no caminho de quem anuncia o evangelho com convicção, ao invés de desanimar, motivam a buscar novos horizontes. O anúncio da morte de Jesus traz tristeza, mas também é fecundo, por ser princípio da presença do ressuscitado. O cristão não anestesia o sofrimento, mas é peregrino da esperança. Então vamos para a explicação, minha gente. Capítulo 16, do versículo 16 ao 20. Lá no 19, vou falar do 16 ao 19. 16 ao 20. Do 3 nós já falamos, depois do 16 ao 19. Um pouco nos remete às ocorrências anteriores dessa expressão no Evangelho de João. Termos semelhantes foram usados pelos profetas do Antigo Testamento para anunciar o juízo de Deus. Falei também ontem, tá? Citei inclusive o texto, tá? Os capítulos e os versículos no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 10, versículo 25, Jeremias 51, versículo 33. E a salvação, Isaías, capítulo 29, versículo 17. No presente caso, a referência é ao breve período entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Lá no 20, ao predizer que a tristeza dos discípulos se converterá em alegria, Jesus reflete as experiências do povo de Deus do Antigo Testamento e marca o cumprimento das profecias da escritura hebraica. Lá em Isaías, capítulo 61, versículos 2 e 13, e Jeremias, capítulo 31, versículo 13. Nós continuamos de ontem para hoje, tá? Aí, para gravar agora na sua cuca. Então, gente, Jesus anuncia aos seus discípulos que eles estarão tristes, mas que essa tristeza se transformará em alegria. Jesus está a falar da tristeza que sentem devido à sua partida, mas também a tristeza que sentem no mundo, que se alegrará enquanto eles choram. A alegria que Jesus promete é uma alegria que vem de Deus, uma alegria que nenhum homem pode tirar deles. Amém, Senhor. Amém. Tristeza e separação. Grava aí na cabecinha, minha gente, grava na mente. Jesus disse, pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, referindo-se à sua partida física e à sua volta no Espírito, através do Espírito Santo. Mudança de sentimentos. Jesus garante que apesar da tristeza de sua partida, ela se transformará em alegria. Ele explica que o mundo se alegrará, mas a alegria dos discípulos será diferente. Uma alegria profunda e duradoura. Foi isso que, apesar da tristeza que Paulo sentia, né, ele era muito feliz e alegre, né, por estar na presença do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, né, minha gente? Era isso que motivava ele e sempre deixava ele muito empolgado, muito animado para fazer o que ele mais sabia, que era a pregação e a propagação do Evangelho, né? Porque, gente, ele tinha uma retórica, ele era muito inteligente, então, como eu falei para vocês, o Espírito, ele amplifica, assim como o demônio amplifica o que tem de ruim, o Espírito Santo amplifica o que tem de bom, né? Graças a Deus, nosso Senhor, né, minha gente? E te traz tantos dons, tantas graças, né? Tantos carismas. Então, ó, exemplo da Páscoa. Exemplo da Páscoa. Gente, eu tenho que, quando chega 5 minutos aqui, eu tenho que parar e voltar de novo. Porque às vezes, eu vou explicar, porque às vezes você pode pensar, parou ali, voltou no outro tema, mas não é. Às vezes é porque senão depois para converter esse vídeo é mais complicadinho. Mas vamos continuar. Exemplo da Páscoa. A tristeza de Jesus na cruz e a sua subsequente ressurreição e ascensão são um exemplo de como a tristeza pode levar à alegria. A ressurreição de Jesus é a alegria de Deus e a esperança da vida eterna para todos os que creem.
Minha gente, quem que não crê que... Engraçado, né? Porque tem pessoas... Porque a gente não é merecedor de nada, minha gente. A gente não é merecedor de nada. Nós somos pecadores eternos. Nós sempre estamos fadados a errar com alguém, a machucar alguém, com gestos, com palavras, com ações, com olhar, né? E tudo aí tem depois vai ter um acerto de contas, né? Mas quando você se dá conta disso e você pede perdão do fundo do seu coração, Deus te perdoa, meu amigo, tá? Deus te perdoa, porque você não vai continuar, né? A Virgem Santa quantas vezes pediu pelos confins da terra, se arrependam e não voltem a pecar, né? Orem, se convertam. Jesus pedia a mesma coisa. Então, minha gente, porque eles sabem que existe uma vida eterna, né? E Jesus prometeu que voltaria, tá? Mas que enquanto ele não estivesse aqui, ele deixaria o Espírito Santo, ele, de Deus, tá, minha gente? Então não é qualquer espírito, não, é o Espírito de Deus. Então, nunca deixe de fazer as suas orações, os seus pedidos, e nunca se ache que você não tem a graça de Deus, porque Ele lhe vê. Eu sei que todos nós, muitos pensam, né? Não sou merecedor, não vou ser salvo, eu vou pro purgatório porque ninguém é perfeito. Com certeza os santos também pensavam isso, né? E mesmo fazendo coisas grandiosas, né? Mas faziam porque eles entendiam, eles tinham consciência, né? Que Deus é quem faz todas essas coisas, porque é Deus quem sopra no coração deles, não vem deles. Nada que nós temos de bom vem de nós. Então entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua vida, escute o Espírito Santo de Deus, mesmo que você erre aqui ou ali. Porque, gente, às vezes nós erramos muito, né? Como eu falei pra vocês, às vezes você tá cansado, estressado. Não é o outro que tem que te compreender o seu dia, seu bonito. Não é, tá? É você que tem que mudar, modificar, tá? Imagina Jesus dando patada em todo mundo, né? Jesus nunca foi assim, sendo mal educado, né? Pense nisso. Então, alegria na missão. Grava essa frase aqui, minha gente. Grava, porque falta 2 minutos para terminar meu vídeo. A alegria dos discípulos também vem da alegria de poder anunciar a mensagem de Jesus e de poder ajudar a construir o reino de Deus. Lembre-se que um dia vai haver um julgamento. Você pode estar morto ou estar vivo aqui na terra, tá? E Jesus vai te perguntar o que você fez. Você ajudou ou você atrapalhou os meus planos? Porque eu tô vendo que essa igreja aqui que eu queria, né, fazer, que eu quis tanta coisa aqui, não tá dando certo, né? Porque você me atrapalhou, porque foi juntar com outros lá, fazer a cabeça de outros, né? Porque você tem o livre-arbítrio, tá? Mas quando você opta pela sua vontade, quem te domina, quem tá ali atrás de você é o capeta, não é Deus. Agora, quando você vai por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, pela Trindade, pelo Espírito Santo de Deus, você sempre vai preferir se humilhar, preferir se magoar do que magoar alguém ou humilhar alguém. Sempre. Porque Deus te vê, porque Deus sabe de você, Deus sabe da sua vida. Deus sabe tudo de você. É muito mais... Olha, eu vou dizer pra vocês, eu prefiro 1000 vezes que me magoem. Podem esculachar comigo. Ih, já aconteceu muitas vezes. Prefiro. Entrego tudo para Jesus Cristo. Que Ele transforme isso em oração, tá? Que mande lá pro purgatório, para onde precisam mais. Porque Ele sabe onde precisa. Eu não sei. Que Ele pegue esse sofrimento, essa difamação, tudo isso que acontece, ou que vai sempre acontecer com um cristão, que realmente crê em Jesus Cristo e segue a sua palavra, ele sempre vai estar fadado, tá? A ser difamado, Hoje em dia é mais isso do que perseguido, no sentido de ser apedrejado ou ser crucificado, tá? Mas mais difamado, né? Por fofocas até dos próprios irmãos. E também na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for, pela sua religião, por Jesus. Mas nunca esqueça aquilo que Jesus falou, né? Da justiça, né? Pelo nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que vai ser injustiçado por causa do meu nome, né? Porque os perseguidos, né? Os injustiçados por causa de Jesus Cristo,
Então você deixe se humilhar, você deixe que falem, você deixe, você não esquenta com isso, você nem não dá bola para isso não, minha gente. Você se lembra que existe um plano espiritual bom e mal, tá? E se você tá do lado de Deus, com Deus ninguém pode, você vai vencer, tá? Você vai vencer. Não importa se é na terra, porque aqui nada importa, tá? O que importa é lá, só kitnet, lá no céu, tá? O que importa é isso. O restante é o restante, que aqui na terra tudo é passageiro. Porque deles é o reino dos céus. Ó, gente, eu vou regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Viveram antes de vós. Então, minha gente, você que está passando por essa dificuldade, por causa de Jesus, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, né? Você que coloca seu rosto estampado, você que leva a palavra do Senhor e que defende, tá? Que não tem vergonha de fazer a cruz quando você vai almoçar, ou jantar, ou comer fora. Você que não tem vergonha de Jesus, tá? Nunca esqueça disso. Você tem um lugarzinho, uma kitnetzinha, lá no reino dos céus. Ele prometeu isso. Então, prefira ser humilhado do que humilhar alguém. Porque eu creio que a humilhação, humilhar alguém deve ser muito triste para aquele que o faz, né? E por isso que a gente deve ter muita tranquilidade e sempre confiar em Deus. Sempre confiar e ficar na sua. Se você não está sendo benquisto ou isso e aquilo, se o Espírito Santo te pedir para continuar, continue. Continue com fé e com garra, porque você não está sozinho. Outros estão também no plano de Deus com você, por mais que você não tenha essa consciência. E se você sente, né, através do Espírito Santo, das suas orações, né, que você deve se afastar, você se afaste. É só usar a sua inteligência, você observar as características, tá? Aquelas que tanto falamos. Se afaste, não dê ouvidos, não dê conversa, não dê diálogo, não dê a sua cabeça, gente, tá? Pra ser decapitada por ele, não. Pra quê? Você já vai ser bastante humilhado por outros que você nem vai conviver. Você vai passar na sua vida ainda, tá? Em relação a gravar na sua mente, tá? Falamos tudo. E principalmente da alegria, tá? Fala sobre as promessas de Jesus de transformar a tristeza em alegria, e uma alegria que vem da fé, da esperança e da presença do Espírito Santo. Minha gente, muitos, né, inclusive Frei Gilson já falou, que sentimento, né, que para ter fé não precisa sentir nada. Agora eu vou falar uma opinião minha, tá? Da minha vivência, né, como cristã, e eu também creio, tá, em relação a isso, porque Deus, ele é muito previsível, né, quando a gente lê a Bíblia a gente percebe, ele tem um modo de agir, né, que com certeza Paulo percebeu isso também, porque senão ele não iria pregar para os gentios, né? Mas Paulo é diferenciado. Vamos pegar um normal que nem nós, assim. Né? Quando eu vou na missa, quando eu faço... Eu tenho várias formas, né? De me comunicar com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a presença do Espírito Santo na minha vida, tá? Eu sou uma pessoa com características, tenho características minhas. Sou uma pessoa, eu sou professora de educação física, minha gente, que trabalhava com crianças, e aí depois foi trabalhar com adultos. Sempre fui uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, muito divertida. Às vezes aqui, nem parece que eu que falo, porque realmente tem que falar muito sério e enfatizar alguns temas muito difíceis de serem falados. Então, eu sempre tive experiências místicas,
desde a minha infância. E com certeza eu sinto fortemente a presença do Espírito Santo na minha vida em certos momentos de perigo, de quando eu transmito a palavra aqui, através de mim, eu peço que o Espírito Santo esteja junto comigo, para que eu não me decepcione nosso Senhor Jesus Cristo, e que traga a verdade, seja dolorosa ou não. Eu sinto a presença, tanto que às vezes eu vejo os meus vídeos depois e penso, meu Deus, eu falei isso, né? Mas eu sei o que eu falei, é como eu falei pra vocês, não é, eu não falei isso não, na verdade eu escrevi. Eu também escrevo, tem algumas coisas que eu escrevo, e quando eu escrevo, gente, né, pra Jesus Cristo, eu tenho um amor muito grande, eu tento expressar esse amor. Eu percebo que existe um limiar, né, entre a presença do Espírito da bondade de Deus, da força da justiça, em relação à injustiça, ou em relação a coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Quando eu sinto esta presença, é claro que eu penso, me coloco, me posiciono, falo ou não falo. Nesta questão, né, eu aqui como ser humano, como humana, como discípula de Jesus, eu penso, se eu falar eu vou desagradar e não vou ser aceita. Mas eu sou uma pessoa que desde muito cedo a vida bateu muito, né? Então não é qualquer crítica que vai me abalar. Porém, eu sempre peço a Deus que me mostre a verdade, seja ela qual for. E quando em uma igreja católica, né, existem pessoas, existem hierarquias, muitas vezes este bom pastor que você espera para que você possa servir, né, ele não é justo. Então, muitos se apegam à igreja, mas não esqueça que Jesus destruiu o templo e ele disse que em 3 dias ele reconstruiria. Só que este templo hoje somos nós, né? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, você prefere estar com Jesus, com a sua presença, ou desagradar e não ser aceito, tá? Eu prefiro não ser aceita. Eu prefiro que me escorrassem, eu prefiro que falem mal de mim, prefiro não ser aceita, que aconteça algo desagradável, mas que Deus faça a vontade dele na minha vida, porque eu quero que ele faça o plano dele, que o plano dele sempre é o melhor. O meu não, porque eu não tenho capacidade de enxergar como ele vê, na distância que ele vê, no jeito como ele é, porque ele é magnânimo, ele é poderoso, foi ele que criou o mundo. Então, é lógico que ele vai ter o melhor para a minha vida. Então, quando eu vejo uma situação, o Espírito Santo vai te tocar, assim como ele toca em mim. Situações como essa que fazem você refletir, ajo ou não ajo, né? Porque se eu agir, eu vou levantar inimizades, tá? Só que você não esqueça que o Espírito Santo é Deus e o plano maior é de Deus. Você prefira ter inimigos, mas estar do lado de Deus e não esperar pela justiça de Deus, porque ela vem. E depois você não pense que Deus é bonzinho, que Deus é isso, que Deus vai te julgar, porque Ele mesmo disse, né? Já até falamos aqui que não reconhecerá aquele que não o escutou. Lembrem-se, Judas estava em todos os sermões de Jesus, né? E Pedro negou Cristo por 3 vezes, mas não se matou. Judas estava em todos e não adiantou, né? Mas, como eu falei para vocês, essa equipe tinha todo ali um planejamento de Deus desde o início dos tempos, assim como nós temos também. Então, o povo de Israel, esse escolhido, tá? Ainda existe através da descendência, não esqueça disso, tá? E o que ele promete, ele cumpre. Tá? Para os descendentes, ele sempre vai chegar primeiro. Nunca esqueça disso. Mas a tendência é essa, né? O não aceite. Mas esteja com seu coração e olhos, ouvidos bem abertos para você não ser enganado, né? Porque este também era o medo dos apóstolos, né? Do engano, dos profetas enganosos, né? Dos falsos deuses, né? Então, minha gente, esta é a leitura de hoje. Espero que seja de valia.
Você não perca sua fé e nem sua coragem, tá? E se hoje você silencia nas injustiças que você vê dentro da sua igreja, seja ela onde for, você está do lado do trem ruim, do capeta. Você não está do lado de Deus, porque o Espírito Santo fala com você, disso eu tenho certeza. Você vê e não fala nada, que você não quer se incomodar. Só que você vai se incomodar. Vai, minha gente, vai. Vai, com certeza eu vou dizer isso pra você. Por vários demônios você vai ser incomodado no purgatório ou no inferno. Tá, minha gente? Desculpa falar. Não gosto de falar assim, mas este é um fato, tá? Porque o Espírito da Verdade, o que ele quer é a união. Ele não quer desunião e muito menos injustiça dentro das comunidades religiosas, das igrejas, tá? E o que mais vemos hoje é isso. Infelizmente, as características do mal e não do bem. Mas tenhamos fé, e para aqueles que são discípulos de verdade, Deus está com você. Deus está com você. Deus sempre estará com você e você sempre levantará o nome dele. Não importa o que vão fazer com você. Não importa. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Por hoje é só. Amanhã voltaremos, tá? Lembrando que vai ter Cerco de Jericó, vai ter depois Pentecostes, tem muito evento em todas as igrejas. Espero que todos ajudem, né? Ajudem o seu pároco, o seu padre, né? Para poder fazer a vontade de Deus, né, minha gente? Para quando ele voltar, né, as casas dele estejam conforme ele gostaria que tivesse. Então é isso, minha gente. Até amanhã. Shalom. Que esta leitura tenha sido de bom proveito para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.